As pesquisas eleitorais são amplamente noticiadas pela mídia e debatidas nas redes sociais. O interesse e a desconfiança aumenta no período do pleito eleitoral. Eu trabalho com pesquisa eleitoral há mais de 20 anos, né? Então eu sei que elas podem ser bem feitas, eu sei que elas podem, de fato, permitir que a gente, né, ouça a voz do povo. Então, eu acho que é uma fonte de informação que potencialmente muito importante, né? Mas tem várias questões relacionadas às pesquisas eleitorais que podem, vamos dizer assim, dar ruído nos resultados, né? Então tem a famosa margem de erro, tem várias escolhas metodológicas que podem também fazer com que algumas pesquisas sejam diferentes das outras. Assim, o mais comum é você pensar sobre o modo de entrevista, que é tipo telefônica e presencial. Então, é, eu acho que a forma mais fácil de você ter confiança nos resultados das pesquisas e ter mais clareza e tentar retirar esse ruído é você utilizando esses agregadores de pesquisa, né? Que juntam várias pesquisas, todas as pesquisas daquele município são colocadas juntas e você faz uma conta para saber, para conseguir extrair esse viés metodológico aí que cada instituto pode ter e ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Então, eu entendo que a melhor forma, hoje em dia, com tantas pesquisas sendo divulgadas, é olhar um agregador de pesquisa, né? As pesquisas eleitorais têm como objetivo a tentativa de captar a intenção de voto do cidadão em um momento específico. As pesquisas possuem vários tipos de amostras. A definição da amostra, ela é importante porque ela, na verdade, te diz quais pessoas a gente devem ser entrevistadas, né? Então, eu gosto de dar um exemplo um pouquinho simples para mostrar a importância que isso pode ter. Então, imagina que você, né, fez uma lasanha e você vai comer a lasanha. Se você pegar só a camada ali de cima, né, a primeira camada da lasanha né, você não vai sentir o gosto da lasanha, você vai sentir só o gosto ali daquela primeira camada da massa. Para você conseguir sentir o sabor da lasanha, você tem que fazer um corte vertical, mesmo que seja pequeno, mas um cortezinho vertical que consegue pegar todas as camadas da lasanha ali e você vai sentir o gosto real da lasanha. Então, não adianta pegar uma amostra grande que não, né, consiga observar todos esses detalhes da população. O importante, como você seleciona a amostra, é análogo a essa questão da lasanha. Você fazer um corte vertical e pegar todas as camadas, você vai ter de fato, né, uma noção melhor do qual que é o sabor da lasanha. Então, eu gosto de fazer essa analogia aí. É, no Brasil, os dois modos mais comuns de se fazer pesquisa são telefônicas e presenciais, né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma de telefone você liga para as pessoas para tentar falar com elas, né? E a outra você vai na casa delas, no geral, toca a campainha e tenta entrevistá-las, né? Então tem muitas diferenças, em termos práticos, ocorrem muitas diferenças por causa desse modo de entrevista, né? Eu entendo que a diferença principal, ao meu ver, é que você fazendo pesquisa telefônica, você retira da equação, né, um problema muito grande que são os porteiros. Então, qual que é o problema? Os entrevistadores não conseguem entrar em condomínios de luxo, né? Ou seja, lugares onde tem pessoas de alta renda, não conseguem entrar em favelas que tem crime organizado, então não conseguem entrar em alguns lugares que tem muito baixa renda, e também não conseguem entrar em apartamentos que tem porteiros, que aí também tem classe alta, média e baixa. Ou seja, tem vários buracos na população brasileira, da forma como a gente é organizada, que os entrevistadores têm muita dificuldade de fazer pesquisa. Então, a pesquisa presencial ela tem essa dificuldade, né, com os porteiros, coisa que não existe com o telefone. Quando eu ligo para as pessoas, eu consigo falar, é como se eu pulasse o porteiro e falasse diretamente com elas, né? Então essa é uma questão bastante importante. E aí, assim, no outro aspecto é que na pesquisa telefônica você só consegue falar com quem tem telefone. Então, como a penetração de telefone é bem alta no Brasil, é cada vez menos essa é uma questão muito relevante, porém ainda é. Então, assim, não é claro qual é melhor. Eu diria que no futuro a telefônica vai ser melhor, mas por enquanto a gente está ali num momento de troca de presencial que é muito caro para a telefônica, que é mais barato, porém, né, ainda tem essas questões, esses buracos que é quem não tem telefone e essa questão dos porteiros.
O meio de coleta é outro fator que impacta nos resultados da pesquisa, com as suas vantagens e desvantagens. Pesquisas face a face, telefônicas ou online. Tem formas diferentes que você poderia definir o público-alvo, né, das pesquisas eleitorais, né? No Brasil, no geral, o comum é apenas você fazer um corte ali, entrevistar as pessoas que têm 16 anos ou mais, né? É, mas em lugares como os Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, né? Então, assim, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, no Brasil ele é obrigatório, mas quase 30% da população não vota. Então, os métodos que eu vou falar agora dos Estados Unidos poderiam ser aplicados no Brasil, mas dificilmente eles são. Então, nos Estados Unidos, o que que você faz? Você faz um likely voter model, que quer dizer, você faz um modelo para prever a chance da pessoa votar. Então, por quê? Porque você quer fazer um corte na sua pesquisa e falar só com os eleitores, quem de fato vai votar, né? Não só quem tem o título eleitoral, sabe? Então, o título eleitoral também poderia ser um outro filtro que perguntar se a pessoa tem título eleitoral, mas no Brasil, como é obrigatório, não faz tanta diferença. Mas você poderia fazer esse filtro, a pessoa tem certeza que ela vai votar, ou votou em eleições passadas. Tem várias formas diferentes de se criar um modelo, uma previsão de se a pessoa vai votar ou não, e você poderia divulgar o resultado só de quem diz que vai votar, ou de quem tem uma chance alta de votar. Apesar de ser intuitivamente interessante, né, esse modelo, no Brasil raramente você vê ele sendo aplicado. Para a realização das pesquisas, são definidos os públicos. Um dos aspectos talvez menos conhecidos e mais importantes das pesquisas eleitorais é a ponderação, tá? Então, o que que a ponderação faz? A ponderação ela ajusta o resultado da pesquisa para reproduzir características conhecidas da população. Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui, simples. Imagina que você sabe que na população você tem 50% de mulheres. Se na sua pesquisa sai, digamos assim, só 25% de mulheres, você sabe que na população tem 50% de mulheres, e se o voto estiver correlacionado ao sexo, isso vai influenciar o resultado da pesquisa. O que que você pode fazer? Você cria uma vara de ponderação, que é o quê? Você dá um peso diferente, maior para as mulheres. Então, se for uma mulher, você vai falar, ela vai ter peso 2. É como se as mulheres fossem contar em dobro. Se eu fizer isso, na hora que eu calcular os percentuais da minha pesquisa, é ponderado, né? Você vai ter 50%, as mulheres representando 50% da amostra, que você sabe que é igual à população. Então, essa que é a ideia. Você cria uma variável de peso que vai ajustar essas distorções da amostra. Então, dei o exemplo de sexo, porém, você pode ajustar quantas variáveis você quiser ao mesmo tempo, né? O requisito único é que você conheça esse percentual na população. Então, normalmente você vai usar sexo, idade, escolaridade, população economicamente ativa, né? Essas são as mais óbvias, mas você tem outras que são interessantes, mas que têm alguns problemas de mensuração. Então, por exemplo, renda familiar, né? Renda familiar é uma variável que muitas vezes se faz ponderação dela para ajustar o percentual de pessoas que têm até dois salários mínimos, entre 2 e 5 ou 5 ou mais. Só que o problema da renda é que tem muitas pessoas que não respondem à renda, tem pessoas que mentem a renda e tem pessoas que não sabem a renda familiar, por exemplo. Então, você sabe até a sua renda, mas você não sabe a renda de todo mundo que mora na sua família, no seu domicílio, né? Então, tem erros de mensuração ali que, se você usar aquilo para ponderar, pode prejudicar o resultado. Outro exemplo é voto passado. Então, você ajusta a pesquisa para que o voto declarado na eleição anterior seja reproduzido o percentual na sua pesquisa. Mas aí, algumas vezes, as pessoas não lembram em quem elas votaram ou não falam, né, com sinceridade em quem elas votaram. Então, essas variáveis, por mais que pareçam ser interessantes, elas podem distorcer o resultado das pesquisas. Então, a ponderação é algo que é super importante, mas a gente tem que ter um certo autocontrole para não tentar ponderar tudo de uma vez. Outra questão que é interessante falar sobre a ponderação é que você pode ponderar por várias coisas diferentes, ou seja, então você pode ter diferentes resultados ainda da mesma pesquisa. Então você pode ter uma ponderação só de sexo e idade.
você pode ter uma outra ponderação sexo, idade, escolaridade, pé. Então, ou seja, você começa a ter numa mesma pesquisa diferentes resultados possíveis e todos que fazem sentido. Então, é importante falar isso por quê? Porque destaca a subjetividade que existe também na escolha de quais variáveis ponderar e, em última instância, de qual o resultado, né, a qual a previsão do resultado da eleição que sai de uma pesquisa. Então, não é assim que só pode ter um resultado. Depende da ponderação e você pode ter várias ponderações. Então, em última instância, na verdade, o pesquisador acaba escolhendo qual a estimativa que ele acha que faz mais sentido. E existem diferentes metodologias aplicadas pelos institutos. A margem de erro, ela é muito difícil assim de explicar, né? Exatamente, digamos, a matemática por trás, mas a ideia intuitiva é a seguinte. Então, a gente não faz uma a gente não entrevista todas as pessoas da população, certo? São milhões de pessoas, seria impossível, né? Muito caro, demoraria uma eternidade. Então a gente faz uma amostra, ou seja, a gente entrevista um conjunto pequeno da população, tá? A margem de erro, ela se deve ao fato da gente estar entrevistando um grupinho de pessoas e não toda a população. Então, porque ela mede o quanto o resultado da sua pesquisa pode variar dependendo de qual amostra você selecionou, né? Então, ela é uma medida de confiança na pesquisa. Se a margem de erro é menor, quer dizer que você tem mais confiança que os resultados são mais precisos, mesmo sendo uma amostra, né? Então a margem de erro, no fundo, ela te diz qual que é a variação máxima, digamos, esperada do resultado de uma pesquisa, né? Então essa que é a intuição dela e a importância que ela tem, né? Então quanto menor for a margem de erro, mais preciso é o resultado da eleição da pesquisa para dizer qual é a estimativa para a população toda. As pesquisas eleitorais são importantes para entender a intenção de voto do cidadão e também para saber como está a situação do pleito eleitoral. As pesquisas eleitorais podem ser divulgadas em qualquer momento, né? Mas assim, usualmente você sabe, não faz muito sentido você fazer uma pesquisa e só divulgar o resultado muito depois. Então você deveria divulgar provavelmente o resultado da pesquisa logo depois que você faz pesquisa, porque até porque, né, o processo eleitoral ele é dinâmico e aquela intenção de voto estimada naquele momento de tempo pode variar, oscilar, né, mudar conforme as pessoas vão conhecendo os candidatos, conforme a gente tem horário propaganda eleitoral, né? Então tem vários aspectos que fazem com que claramente seja um processo dinâmico. Então você deveria divulgar o resultado logo depois que você faz a pesquisa, porque senão você está falando de um momento que já passou, né? E assim, tem vários estudos que mostram que quanto mais tempo faltar para a eleição e uma pesquisa divulgada, mais aquela pesquisa vai errar. E é óbvio, porque muitas vezes nem todos os candidatos já estão definidos, mas, ou seja, pesquisas eleitorais mais próximas da data do pleito vão, em média, acertar mais do que pesquisas mais antigas, né? Mas isso é óbvio, porque a gente está, de uma forma ou de outra, tentando prever o futuro. E quanto mais distante esse futuro, mais faz sentido que você erre mais.